Governador, eu quero voltar à questão do Eduardo Bolsonaro. Me corrija se eu estiver equivocado, mas o senhor exaltou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, especialmente a sobreposição da atuação individual dele em detrimento à atuação do governo brasileiro. Mas me parece, eu queria ouvi-lo sobre isso, que o deputado, nesse momento, coloca o seu interesse pessoal e os interesses da sua família sobre os interesses do país. O tarifaço, acho que todos concordam com isso, não é positivo para o nosso país. Então, no seu entendimento, governador, em relação ao tarifaço e às sanções impostas ao Brasil, não há um equívoco na atuação dele, especialmente porque tudo isso é fundamentado numa questão pessoal e não nos interesses do país? Bom, deve ter sido outro entrevistador, tá certo? Ou deve ter sido outro entrevistado, não eu. Não coloquei nada disso que você está dizendo. Eu sempre coloquei que eu sou contra o tarifaço, o primeiro governador a se pronunciar, cancelei uma viagem minha no Japão, tomei as medidas, e é de público que eu coloquei isso. Disse a você que eu sou um homem que na política eu jamais critiquei o Brasil fora do Brasil. Meu estilo de vida. Então eu acredito que você deve ter entrevistado uma outra pessoa, não o Ronaldo Caiado. Eu tenho uma posição muito clara. Você nunca me viu fazer apologia de ninguém que fale do país fora do país e nem que amanhã proponha tarifaço para o país. Eu sou o primeiro a se colocar e fui o primeiro governador a se colocar contra. Então não pode parar essa dúvida. Se tem uma coisa que na vida do Ronaldo Caiado ninguém tem, é dúvida sobre o posicionamento. Certo? Agora, é só que neste momento o interesse é tentar trazer para o foco do debate uma situação que ela não tem um significado maior diante do quadro que é ganhar as eleições do Lula. Só esse é o objetivo. E ninguém ganha eleição sozinho. Se nós dividirmos a direita, nós estaremos aí sujeitos a exatamente assistir uma derrota. Não é? Nós já vimos, se você se lembrar bem, a época do mensalão, todo mundo também dizia, olha, o Lula está derrotado. Claro. De repente ele foi lá. Então eu tenho humildade. Eu chamo urna de Vossa Excelência. Tenho o maior respeito pela urna. Vossa Excelência. Então, cada vez mais eu trabalho no sentido de unir as forças de centro-direita, mas sempre me posicionando com muita clareza. Sempre fui um homem independente para dizer como é que eu trato o Covid, como é que eu sou médico e vacino as pessoas, como é que eu sou contra o tarifaço, como é que eu não falo contra o Brasil fora do país. Então, essas são características que marcaram a vida do Ronaldo Caiado. Que enfrentava as esquerdas quando ela era poderosa. Agora todo mundo tem coragem de vestir verde e amarelo. Certo? E que essas vozes de hoje não existiam em 86. Certo? Então, isso tem que ficar bem claro para que não haja uma interpretação e uma narrativa totalmente errada como a que você coloca na formulação da pergunta. Você nunca me viu enaltecer quem quer que seja que esteja falando mal do Brasil. Eu discuto os problemas aqui e os resolvo aqui. Agora, a decisão pessoal, cada um tome a sua. Certo? Cabe a mim, como presidente, presidir o país. Agora, eu não tenho amanhã a condição de impedir que um deputado vá para qualquer lugar do mundo e fale contra o Brasil. Isso é problema dele, não é meu. Só que eu terei forças maiores para poder resgatar a credibilidade do meu país, não ser submetido a tarifaço e poder expandir o meu mercado internacional. Então é isso que precisa ficar bem claro nessa entrevista. Bom, chegamos aí aos últimos 20 minutos. E, governador, o senhor usou muito os exemplos de Goiás para dizer como que o senhor reproduziria isso no país todo. Mas, em termos populacionais, o estado de Goiás é menor que a cidade de São Paulo, da capital.
Eu queria saber, num país tão diverso e tão imenso, como é que o senhor entende ou que garantias o senhor dá de que conseguiria reproduzir índices em todos esses setores para 212 milhões de habitantes? É interessante que sempre me vem essa pergunta. Olha, mas Goiás é um estado pequeno, 350 mil quilômetros quadrados, que não é tão pequeno assim. Mas tem só 7 milhões e 200 mil pessoas, aí pode ser menor do que a cidade de São Paulo. Mas, no entanto, eu tenho uma arrecadação, ela é proporcional, eu tenho minhas forças de segurança, elas são também proporcionais àquilo que é o número de habitantes que eu tenho no estado. Agora, o que eu quero dizer é que quem faz o cargo não é o tamanho do estado, mas a capacidade do governante a ter coragem para enfrentar esses debates todos que nós aqui citamos. Eu pergunto, alguém enfrenta a penitenciária? Alguém, se necessário, precisar de fazer os cortes necessários aí na parte orçamentária e também de incentivos, vai fazer? Ou seja, dá prioridade amanhã para que você, sabendo que você não pode analisar segurança pública de uma forma fatiada, segurança pública, mas sim de uma forma transversal, que ela vai trazer tranquilidade, desenvolvimento para o seu estado, educação de qualidade, saúde, desenvolvimento econômico. É muito relativo. Não é uma varinha de condão que você vai corrigir de um dia para a noite. Mas eu estando na presidência da República, eu tomarei medidas no objetivo de poder combater com prioridade o crime no país, porque eu sei o reflexo disso. Eu poderia ter chegado no estado, ter feito, olha, a minha meta principal no começo de governo poderia ser a educação. Mas o senhor é médico, pode ser saúde. Não, a minha primeira foi segurança pública. E a partir daí, tudo cresceu. E se eu não tenho segurança pública, eu não tenho economia, eu não tenho empresário, gerador de emprego, eu não tenho educação de qualidade, eu não tenho saúde que suporte, tá certo? Eu não tenho nada. Eu não tenho credibilidade junto à população, eu não tenho governabilidade. Então é importante que possamos entender que a segurança pública, ela é que transmite, que irradia essa condição de autoestima para as pessoas, é que dá força ao governante, porque é exatamente esta região mais carente que a dona de casa pega o ônibus às 4 horas da manhã e não é assaltada, não é agredida, que o cidadão monta lá uma barraca lá de feira e não é assaltado. O cidadão pode passear no final de semana que a casa dele não é roubada, o filho dele não é sequestrado pelo narcotráfico, o cidadão chega na panificadora de madrugada, sai de casa e vai embora a hora que desejar do seu trabalho. Agora mesmo eu estava em Salvador, no hotel lá, tem um hotel Granfino, lá, e aí o pessoal disse, olha, governador, depois das 10 horas aqui não tem como servir nada, porque nós temos uma van aqui que passa para levar os funcionários até um ponto do metrô e deixá-los lá dentro, porque senão, se eles forem daqui para o metrô, eles correm o risco de serem assaltados. Então, quer dizer, qual é a graça de você viver num país como esse? Problemas você tem muitos, desde que você se propõe a fazer e você tem a coragem pessoal e a autoridade moral, você faz, as coisas acontecem. Mas é grande? Por exemplo, você sabe, por exemplo, que a Amazônia hoje está 100% tomada pelo narcotráfico. Hoje nem servidor da FUNAI entra sem autorização do narcotráfico na Amazônia brasileira. Você não tem autorização de entrar no Morro do Borel, você não tem como entrar na favela do Rio de Janeiro, você não tem como entrar na favela de Salvador, lá em Fortaleza, lá em Recife, você não tem. Está totalmente ilhada. Isso chama-se Estado Democrático de Direito? Por que
existe democracia plena na Europa e você não vê nenhuma facção ser dona de um bairro na Europa? Hein? Então, essas coisas, por que nós temos que sobreviver convivendo com esses absurdos? Ah, porque o problema é grande. Então, não seja candidato, não seja governador, não seja presidente da República. Se o problema é grande e você não tem coragem de encará-lo, então vai mexer com outra coisa. Não é a sua função ser governador do Estado. E nem é a sua função ser presidente da República. Porque não existe euforia maior do que quando o Lula ganhou. A maior manifestação foi dentro dos presídios. Todo mundo saiu batendo panela e a maior gritaria dentro do presídio foi lá dentro. Então, você nota que nós não podemos ter conivência com o crime. Ou senão, o país vai deteriorar cada vez mais. Esse é que é o processo. Essa é que é a situação. E todo líder populista tem conivência ou complacência com o crime. Vide a Venezuela. Vide a Venezuela. Um país rico e, de repente, foi totalmente destruído pelas facções e pelo autoritarismo lá.